Olá, professor Diego Morfeu, mais uma vez aqui nas nossas redes sociais com uma conversa de altíssima qualidade. Vamos falar de um tema que está aí na pauta, todo mundo conversando sobre isso. Muitas vezes alguém mais estudioso sabe muito bem do que está falando, mas muita gente também aí que não faz muita ideia do que se trata e acaba reproduzindo, não é, dizendo o que é, o que não é. E o interessante é nós discutirmos para aprender cada vez mais sobre esse tema. Eu converso hoje com o professor Haroldo Vieira. Já entrou aqui na nossa transmissão. Eu vou mandar aqui dividir a tela com a gente. E enquanto isso, o Instagram ele vai notificando as pessoas que estão online nesse momento para que possam assistir e possam comentar, se quiserem comentar. Professor Haroldo Vieira, está ouvindo bem? Ajeitar a câmera, isso. Dá uma ajeitada aí na sua câmera. Boa noite, quem está entrando. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu filho? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá o áudio? Tá legal, o áudio tá legal. Eu quero que quem está assistindo a gente aí dá o ok se estiver ouvindo bem. A transmissão. Interessante que faça a transmissão pelo Wi-Fi, viu? Tá no Wi-Fi ou tá nos dados móveis? Estou no Wi-Fi. Que é com menos interrupção. Beleza. Enquanto esse início, o Instagram ele vai notificando todo mundo que está online, para que fique sabendo que a gente está fazendo uma transmissão. O professor Lucas entrou aí também, né, e todo mundo aí. Obrigado pelas palavras de carinho que a gente começou a divulgar nas redes sociais. O áudio está ok, beleza. A gente começou a divulgar nas redes sociais e muitos alunos, ex-alunos, começaram a se manifestar, né, dizendo que estão com saudade das nossas aulas, e a gente também está com muita saudade da aula. Para o Rafael Reis entrando aí. Então, professor, essa nossa conversa ela é transmitida ao vivo pelo Instagram e depois eu compartilho em várias redes sociais, nos meus perfis no Facebook, no canal no YouTube. O senhor, se alguém de repente caiu de paraquedas aqui nessa live e não sabe quem é o professor Haroldo, o senhor quer dar rapidamente seu perfil profissional? Eu sou amapaense, sou historiador, a minha formação é aqui mesmo, na nossa Universidade Federal. Sou ainda especialista, além de graduado em História, licenciado e bacharel. Tenho especialização em História do Brasil e em Educação. Leciono no Estado há 26 anos. Hoje, atualmente, leciono na Escola Gabriel Almeida Café. E sou seu colega, né, nesse ramo aí de concursos, né, pré-ENEM. Tive também a satisfação de ter sido seu professor, né, seu docente ainda no ensino médio, algum tempo atrás, não recordo. E nós estamos aqui, na verdade, na condição de historiador para abrir um debate sobre um tema que é muito recente, né, sim, sim. a emergência de elementos que são denominados por alguns de fascismo, neofascismo, neonazismo, enfim, esse debate que tem chamado bastante atenção no nosso público em especial, que são os nossos alunos que frequentam as nossas aulas em pré-concurso, também os nossos alunos do segmento do ensino médio. Esse é um conteúdo muito interessante para quem vai fazer também a prova do Enem, né? O senhor fez a referência ao Gabriel de Almeida Café, mas vamos registrar que o senhor tem uma vida inteira dedicada, né, ao Colégio Tiradentes, foi aluno do Tiradentes, professor por muitos anos e foi diretor, né, e um dia, quem sabe, vai ser o próprio nome daquela escola, né, no futuro. E foi lá no Tiradentes que foi meu professor e de milhares de outros alunos ali daquela escola que marca a vida de tanta gente. Professor Haroldo, o fascismo né, a nossa conversa nesse encontro, ele está assim na pauta, né? Está todo mundo falando sobre isso,
todo mundo aí atribuindo a determinadas pessoas, dizendo que são fascistas e outras dizendo que não, né? E daqui a pouco a gente vai dizer exatamente quais são, mas como definir o fascismo? Quais são os parâmetros que a gente pode definir o que é o fascismo? É um movimento político? É um movimento ideológico? É um movimento partidário? O que é o fascismo? Bom, primeiramente é necessário ter cuidado no trato com alguns conceitos, algumas expressões, algumas rotulações que estão, de alguma maneira, relacionados ao debate histórico e historiográfico, né? O fascismo ele pode ser tratado não só como uma doutrina política, ele pode ser tratado também como um corpus ideológico, doutrinário, também numa acepção mais recente, numa definição mais recente, uma psicologia de massas, porque ele congrega, né, multidões, ele cita o debate, né, a politização, a ideologização da sociedade. Mas como historiador aqui, apesar de ser teu amigo, teu colega de trabalho, eu tenho responsabilidade com o uso dos termos, né? Além de cidadão, além de ter as minhas convicções, as minhas filiações político-ideológicas, mas na condição de historiador, que eu imagino que esse é o direcionamento ao nosso público nesse segmento aqui que encontramos, né? Se estivéssemos num outro âmbito, num outro ambiente, poderíamos ter uma abordagem mais diversa. Entretanto, a história ela nos exige alguns cuidados no uso dos termos, até mesmo o uso do termo fascismo, como qualquer termo histórico, ele precisa ser utilizado dentro das suas molduras históricas. Sempre o uso de um termo ele precisa ser contextualizado. Não se pode usar hoje de maneira banal, de maneira usual no senso comum, o termo fascista, chamar alguém de fascista, né? Tecnicamente, teoricamente, o fascismo ele é um fenômeno histórico do período entre guerras na Europa, com manifestações na América Latina e, sobretudo, na Europa Ocidental, que traz em si algumas especificidades, algumas características que lhes são próprias. Entretanto, né, pode-se dizer que alguns elementos da doutrina nazifascista, do fascismo, né, das ideologias de extrema-direita ou do totalitarismo enquanto regime político, podem encontrar semelhanças, né, aspectos análogos no tempo presente, na atualidade. Mas é até elogiável, é louvável a tua iniciativa, né? Além de professor, você é também advogado, você lida com a questão, né, da ciência jurídica, é necessário o cuidado no uso dessas denominações, né? Sobretudo no momento em que o debate está muito acalorado, a exacerbação, as tensões políticas, elas levam, por vezes, né, a se descambar para o campo do uso um pouco equivocado dos termos. Então, nós podemos dizer que existem nuances, expressões, manifestações de aspectos comportamentais, de uma retórica, uso de termos, né, expressões, linguagens que aproximam-se daquilo que, teoricamente, pode ser definido como nazifascismo. Entretanto, enquanto fenômeno histórico, ele é circunscrito ao período entre guerras. O que há hoje é uma reinvenção presente dessas linguagens, dessas narrativas. Então, o fascismo ele nasceu no período entre guerras, na Europa Ocidental, especificamente na Itália. Itália e Alemanha. E ele vai, como ideologia, se disseminar, vai se difundir por outros países, né? Nós temos o varguismo no Brasil com muitos elementos desse discurso do Estado forte, da supremacia do poder estatal, o anticomunismo, que é hoje uma ênfase que se renova, há uma reinvenção dessa suposta ameaça comunista, porque a exacerbação do sentimento e, ao mesmo tempo, a identificação de inimigos do corpo nacional é uma característica que remete ao fascismo. Não é pertinente usar o termo ameaça comunista
nem em Cuba, nem na China, nem na Venezuela não se pode usar o termo comunismo. É aí que esbarra-se na questão da moldura. É preciso emoldurar, não é, esses regimes para que, de fato, se possa fazer algum juízo de valor a respeito deles. Eu não queria. Vou até voltar um pouquinho lá, porque o senhor falou do nazifascismo. Então, para a gente depois voltar a falar do comunismo, o nazismo, então, ele foi um fascismo mais acentuado. É isso. Ele é uma manifestação. Aconteceu em Alemanha com Hitler. Assim como você tem o varguismo, em Portugal o salazarismo, na Argentina o peronismo, né? Você tem manifestações nacionais, porque cada corpo doutrinário ele se ajusta a um tecido social, a uma realidade social. As ideias, ao serem transportadas de lugar, elas vão engendrar-se em uma estrutura histórica, em condições pré-determinadas. Né? Como a história não se repete, a história não se repete, quando se repete é como farsa e tragédia, já diz Marx no seu 18 Brumário de Napoleão. É preciso pensar o fascismo nas especificidades de cada realidade nacional, de cada realidade social, histórica, política, cultural. No Brasil, a gente vai chegar a ver. Eu não quero antecipar essa conversa, porque foi o que mais me perguntaram nas redes sociais para a gente chegar no atual presidente. Mas a gente já não vai antecipar essa classificação para a gente primeiro contextualizar. Então, uma outra pergunta que eu queria também que o senhor esclarecesse é que se fala muito hoje em dia sobre o comunismo, né? Possivelmente, eu até li uma reportagem outro dia que quem não foi chamado de comunista do ano passado para cá, né, pode ficar até entristecido. Porque... chamam até de comunista, imagine só. Seria uma manifestação confessa do desconhecimento do termo, né? Utilizar exatamente. tanto fascista como comunista, esquerda ou direita, de maneira banal, a banalização do uso desses conceitos, ela precisa ser evitada. Ela precisa ser evitada. São generalizações. Dá para classificar alguém como comunista hoje? Quem seria comunista? Então, ninguém é. A China não é, a Venezuela não é. Não, a China é um regime unipartidário, é um regime politicamente que tem aspectos do socialismo, unipartidarismo, né? A proeminência do Estado em todos os âmbitos, mas a economia é de mercado, é o chamado socialismo de mercado. E se é de mercado, é capitalista. Muito embora a China invoque um passado de uma revolução comunista, de 1º de outubro de 49, com o professor Mao Tse-tung, que liderou todo um processo de reação anti-imperialista que culminou na implantação de um Estado socialista, mas que não se evoluiu, utilizando aí até os conceitos do materialismo histórico dialético de Marx e Engels. O socialismo ele é uma etapa para se alçar, para se chegar ao comunismo. E não há um comunismo real, nunca houve. O comunismo ainda reside no campo que Hegel chama de campo das ideias, né? As ideias fora do mundo, né? Ele está num campo meta, além. Então, são regimes socialistas, né, que usam as ideias, a ideologização dos termos, como forma de legitimação de um Estado proletário, popular, de um Estado que rompe com a estrutura do capital, da economia de mercado, né, no extremo oposto do capitalismo de livre mercado e do neoliberalismo seria o socialismo, o chamado socialismo real. Isso ainda com muito critério de análise para considerar-se, estudar-se caso a caso, fazer-se um estudo de caso de cada realidade. Então, são regimes capitalistas sob sobretudo propagandístico, né, sobre uma retórica que os legitimaria como não capitalistas, não liberais, seriam estados socialistas. Mas, se você analisar, é um conceito que não cabe na contemporaneidade. Então, assim, muita falta de leitura para quem classifica o que acontece assim na história do Brasil. A gente observa
que a gente observa que sempre há uma tentativa assim de uma aversão ao comunismo, né? A ditadura militar se instalou sob o argumento que senão os comunistas tomariam... É como se os comunistas estivessem sempre espreitando, né, a tomada do poder. Então, na verdade, isso na história nunca aconteceu nem a mínima possibilidade de Na chegar verdade, próximo ao a comunismo. ameaça comunista, ela não existia na proporção de gravidade que era veiculada pelos militares e pela direita conservadora. Entretanto, naquele período, a década de 60, né, o debate ideológico em função da polarização, o mundo que vivia um imperialismo ideológico, tanto, né, dos Estados Unidos como também da União Soviética, e algumas experiências que levaram à implantação de regimes socialistas, fizeram com que todo o discurso político e até mesmo os veículos de comunicação em massa trabalhassem com essa perspectiva como uma forma de mobilização da sociedade. O regime militar ele teve adesão de setores da sociedade, da mídia, né? A Folha de São Paulo elogiou o golpe de 64, né? A Rede Globo na época, o Estadão, Sim. né? Setores da igreja, enfim, havia uma legitimação de massa, uma massificação que não cabe para os dias de hoje. Nem o comunismo e nem a ideia de um regime de exceção são anacrônicos, né? São conceitos fora do seu tempo, que não cabem ao mundo de hoje. Na verdade, a reinvenção dessas expressões, desses termos, é uma busca de legitimação de regimes em um momento de fracasso de experiências políticas recentes, também num cenário que Bauman, né, e Chomsky chamam de mundo pós-moderno, esse mundo fluido, a desagregação dos valores, dos arquétipos, seria uma forma de recomposição de uma suposta ordem, né, de um tecido social muito elastecido, muito desgastado, em função da própria ausência de grandes paradigmas. Aí, grupos políticos vão ao passado, reinventam o passado, tentando requentar, tentando recrudescer essas antigas ideias que são muito inadequadas para o mundo de hoje. O mundo é livre, o mundo é diverso, é plural. São muito inadequadas do ponto de vista técnico, mas são muito eficientes que se propuseram. Não é? Porque, Sim, obviamente, se chegou onde se queria chegar. Né? sim. Essa indústria do medo. Não é? Matrizes Essa, de opressão, diz o professor Luiz Hart, da Universidade do Estado do Mato Grosso, que trabalha uma discussão sobre matrizes da opressão e matrizes da libertação social, com essa polarização do debate, né? Ele trabalha a questão das ideias do imperialismo, as ideias da eugenia, que é a ideia de uma supremacia racial, né? A ideia de colonialidade, né? O etnocentrismo, o próprio racismo, né? Todos esses elementos de domínio, né? de massificação de conceitos, né? Como forma de trabalhar uma hegemonia de um pensamento, de uma moral, de um conjunto de valores, numa sociedade que precisa atentar para, né, a heterogeneidade, para a sociodiversidade, né, para a diversidade em todas as suas nuances. Então, esse apelo aos antigos conceitos hegemônicos, essas formas de pensamento opressor, reinventadas, né, elas nunca desapareceram, mas elas ganham uma ênfase, né, no momento na conjuntura mais recente, e elas passam a ocupar a opinião pública, setores da opinião pública e também parte das consciências sociais que são envolvidas nessa discussão. o, E etnocentrismo, todos esses aspectos que o professor Luiz Hart trabalha como elementos, né, para definir essas ideias, né, que ele chama de processos de dominação, processos de opressão, né, no campo do pensamento, né, das formas de organização social, de Estado, né, as formas de organização das classes,
todas essas matrizes no sentido de um apelo para, de fato, a emergência de ideias de força, ideias de exceção. Então, isso é um fenômeno do nosso tempo, sem dúvida. Não é só um debate do senso comum, mas, na verdade, o mundo acadêmico tem se debruçado nessa discussão. A própria história política tem se debruçado Inclusive, um dos pensamentos, a gente fala, a gente conversa hoje sobre isso exatamente no dia que foi anunciado a saída do ministro da Educação, que foi uma... A gente começou a falar do ministro da Educação, até travou aí o sinal. Tá boa a transmissão? Voltou? Voltou. Sim. Voltou. A gente fala hoje, não é? O senhor deve estar sabendo que o ministro da Educação saiu do governo, né? Ele saiu do seu cargo, deve assumir uma outra posição lá no governo. E uma das características, inclusive, era esse confronto com as universidades, né? Com o pensamento acadêmico, com as discussões mais atuais. Professor, nessa discussão política, é possível classificar o governo do PT como socialista ou não? Ou está muito longe de um socialismo? Outra pergunta, já na mesma discussão. O governo do PT é possível classificar como um governo de esquerda? Foi esquerda? Que toda aquela discussão partidária, todo aquele sectarismo partidário estava ali obliterado, ou seja, deixado em segundo plano para se criar um sistema que chamava ali um sistema de governabilidade. Né? Isso tem vários termos, né? Vários usos conceituais, não socialista, porque o socialismo ele estica a noção de propriedade privada, a radicalização da reforma agrária, né, a socialização dos meios de produção, né, uma maior emergência das classes trabalhadoras nas instituições de exercício do poder. O próprio PT era consciente quanto a isso. Né? O presidente Lula passou por vários pleitos eleitorais e, quando eleito em 2002, ele já estava com um discurso mais ajustado a um governo de coalizão, né, uma construção de uma articulação política ampla, né, um governo de fato democrático, muito mais para a social-democracia e para o liberalismo, não o liberalismo conservador, mas o liberalismo democrático, que prega a convergência de interesses, de projetos de país. E você citou aí o ex-ministro, ainda bem, Abraham Weintraub, e ele usou a expressão hoje guerra cultural. Ou seja, era uma liderança ministerial que trabalha com a ideia do pensamento divergente, não só o pensamento socialista, o pensamento que é rotulado como esquerdista, não é muito adequado também o uso desse termo, como uma ameaça à ordem nacional. A evocação de ideias de coesão, como, por exemplo, o cristianismo radical, a ideia de família, a moralidade, que a moral ela consiste, segundo Nietzsche, na relação de uma analogia, de uma lógica binária entre o bem e o mal, o bom e o mal, como se as pessoas estivessem nesse nível, destituindo o outro da sua racionalidade. Então, essa ideia de eleger inimigos, elementos desagregadores da ordem social, política e econômica, a própria fala do ministro, dirigindo uma certa visão afrontosa, assintosa a filósofos, a sociólogos, a historiadores, a arte, educadores, dentro de uma ideia de combate, um processo cruzadístico contra aquilo que eles chamam de ameaça. E também a questão da guerra, você vê o uso do termo militarização, até na campanha de enfrentamento à pandemia do Covid, o uso de guerra sanitária, ou seja, a própria militarização dos termos, uma linguagem cambiante para as ideias de força, para as ideias hegemônicas. Então, esse elemento é um elemento
pendente para uma filiação ao que se chamaria de fascismo, ou uma reelaboração do fascismo fora de lugar e fora de época, né? Porque o mundo de hoje não se adequa, não se ajusta a essa moldura. Agora, a transmissão deu uma falhada aí, mas deu para compreender bem. Eu não entendi bem se ficou o governo do PT, então, o PT, então não se classifica como um partido socialista. Nem de longe, manteve o neoliberalismo, nem de longe. Nem de longe. Nem como um partido de esquerda. Esquerda no sentido de se opor a grupos, né, que estavam anteriormente à testa do Estado brasileiro, o PSDB, os democratas, como uma oposição que emerge, né, nas urnas em 2002, mas não que esse rótulo possa ser utilizado o termo socialista, porque o termo socialista é um termo muito precioso, muito caro. E imagine comunista, né? Seria até uma qualificação inadequada para um governo que avançou em algumas pautas, ainda que minimamente, mas que não rompeu com a macroeconomia, com a macroestrutura, o que seria um governo realmente de esquerda e do campo progressista, socialista. Seria um governo pendente para a social-democracia, que não alterou o status quo, né, a situação dominante, nem muito menos as estruturas de Estado. Não é um governo no sentido mais amplo do termo. Então, foi um governo de coalizão, a duras penas, né, o que isso custou ao próprio PT. E sim, essa descrença, essa falência nas nossas instituições democráticas, o que não é um bom sinal, não é uma boa evidência, levou a busca por um Messias, até de nome, até por nome, um salvador da pátria, que traria soluções como que se fosse o detentor das múltiplas capacidades para levar a nação a um bom caminho. Na verdade, não existe. Esse arquétipo do homem ideal, esse elitismo, esse culto ao líder, que é também um elemento da ideologia fascista, essa crença messiânica em um salvador da pátria, com vernizes de cristianismo conservador, que a maioria dos cristãos assim não o são, mas que utiliza-se desses grupos como forma de legitimação, grupos extremistas radicais, né, grupos racistas, né, grupos que pregam o confrontamento armado, a militarização da sociedade através das milícias. Também uma forte influência do governo Trump nos Estados Unidos, que tem também essas nuances. É um postulante aí a um regime, né, ditatorial, nacionalista. Então, não é somente o Brasil, né? O mundo vive essa candência, né, totalitária, em função daquilo que Marx já diz, as crises cíclicas do capitalismo, elas levam à emergência, uma vez não se resolvendo a agenda social, e diante de uma pressão dessa agenda social, setores da elite, né, e da classe média, né, arvoram-se a buscar regimes de força, né, regimes de supremacia do Estado sobre a ordem social, regimes corporativistas, né, em que há um controle do Estado sobre a sociedade, regimes elitistas, né, e irracionalistas que desprezam, né, a ciência, né, que desprezam o conhecimento acadêmico, a diversidade, né, há alguns segmentos supremacistas, porque não se pode negar que nunca se superou esse debate, e é necessário o Brasil discutir isso enquanto projeto de nação, porque muitos elementos como o racismo, a discriminação, a segregação, a LGBTfobia, a misoginia, né, o patriarcalismo, esses elementos precisam ser enfrentados. Então, de qualquer maneira, todo esse discurso trouxe, né, uma politização da sociedade. Hoje a sociedade voltou a politizar. Infelizmente, com o amplo uso das redes sociais, né, a busca pela afirmação do senso comum, não há muito zelo pela leitura, pela formação mais teórica. O nosso país não tem essa cultura da leitura, não é? Essa cultura, né, do debate. Eu trouxe até aqui uma indicação de 2 obras que
apontam para esses conceitos, o dicionário dos conceitos históricos, não sei se dá para visualizar, Sempre fica Contexto. de forma invertida, mas aí o senhor falando fica mais claro. Porque ele, na câmera sempre aparece de forma invertida. E um livro fantástico, Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, que trabalha a emergência do neofascismo, o nacionalismo na Europa, na América Latina. São indicações bibliográficas interessantes para se embasar o debate. E é a partir dessas referências que a gente procura, no momento em que somos provocados a opinar, para que se possa embasar melhor, né, a discussão, o debate. Professor, o senhor falou sobre, o senhor citou os Estados Unidos e falou sobre a questão cultural, racial. Uma dos comentários que me fizeram para a gente tocar no assunto, obviamente a gente está vivendo um momento ali nos Estados Unidos de efervescência, de manifestações sociais com a morte de vários, né? Mas sobretudo ficou mais notório do George Floyd. O que acontece? O racismo, ele é um desdobramento do fascismo. O racismo, ele é um elemento, porque tem alguma relação. O racismo é uma característica do fascismo. O racismo, ele se enquadra no conceito da eugenia, que é a crença numa supremacia racial. E o nazifascismo, ele toma por empréstimo esses fundamentos que são históricos, que estão na formação da cultura ocidental, a ideia da xenofobia, da desconstrução da importância do outro. O próprio nacionalismo extremado, ele coloca o outro como fronteira social, não trabalha com a ideia de alteridade, e sim de etnocentrismo, né? Que a alteridade é a compreensão genérica que define a existência e a importância do outro, né? A concepção genérica que compreende a figura do outro na sua diversidade. E como esses regimes, eles são regimes que trabalham com um modelo de homem, de sociedade, de valores, eles desprezam aqueles que destoam, não é, dos seus fenótipos, não é, dos seus moldes, não é, dos seus fundamentos conceituais. Mas o racismo, ele é muito antigo, entretanto, ele se torna como uma das retóricas, um dos elementos nesse discurso. A ideia de que há um supremacismo racial, o que não cabe no Brasil, somos um país, em sua maioria, de negros, pardos, né? Somos um povo diverso, por isso feliz, por isso, né, um povo com grande potencial cultural. E o racismo, ele pega carona, né? Ele pega carona nesses espaços, até porque esses grupos têm voz, têm representatividade parlamentar, têm espaço na mídia, tem aquilo que Anderson chama aqui de capital editorial, ou seja, produzem e disseminam informações em massa, tem dinheiro para isso, tem aporte de capital para isso. E assim, essas ideias de ódio, essas ideias, né, que devem ser criminalizadas e combatidas em todas as suas manifestações, elas ganham essa amplitude, né, no campo do debate público, né, e das consciências sociais. Mas é execrável, é repugnante toda forma de acepção, de utilização de qualquer juízo de valor nesse campo. E as instituições precisam funcionar, principalmente a sociedade civil mais esclarecida, mais atuante, precisa combater à altura, precisa responder a essas manifestações de ódio racial. E elas não cabem no mundo de hoje. E essa nossa conversa é uma forma de combater e esclarecer isso, né, se utilizar das redes sociais para levar bons conteúdos, não só para os nossos alunos, porque isso aqui vai ser visto por muitas pessoas que nem conhecem a gente, mas o senhor tem feito nas suas redes sociais, no seu Facebook, o senhor tem feito muitas manifestações lá, né? E muitas vezes recebem comentários não tão agradáveis. Né? Sim. Porque as pessoas se escondem atrás do anonimato para darem vazão a essas suas idiosincrasias, essas suas ideias pessoais, né? Inclusive, não é válido discutir nesse nível. Você vê hoje a banalização, né, da linguagem, do debate, aquilo que sai do campo das ideias para o campo da ofensa pessoal.
essa ideia da ofensa gratuita. Você vê as redes sociais como um terreno muito hostil, um campo muito hostil, e é também um campo de batalha. Pierre Bourdieu diz lá na sua obra Os Usos Sociais da Ciência, que as universidades, né, a mídia, os veículos de comunicação em massa, as redes sociais, têm esse vetor de extravasamento, de vazão, né, desses discursos, que utilizam-se, né, desse mecanismo velado, né, do anonimato como forma de dirigir essa imposição, né, de pensamentos, né, de exceção e de intolerância que deve ser combatida. É com esclarecimento, leitura, debate que a gente consegue enfrentar e se posicionar diante disso. E pelo menos, obviamente, quem dentro de uma discussão jurídica, também aquelas ofensas muito mais contundentes que sejam judicializadas para que possa, pelo menos, surgir uma indenização. Eu nunca vi nenhuma assim mais ofensiva, né, nos seus comentários lá dos seus seguidores, mas eu já vi algumas, mas há um pensamento atualmente muito, há um pensamento assim muito excludente. É quando a gente começa a fazer um comentário, qualquer crítica que seja a um determinado segmento político, e muita gente entende que, por lógica, a gente estaria no outro grupo. Né? É como se fizéssemos um comentário lá contra o ministro da Educação, alguém já entra lá embaixo e já fala assim, e na época do Lula, quem era o ministro da Educação? E não... Quer dizer, exatamente. É como uma briga de futebol. Politização infantilizada, né, no sentido inverso, né, a lógica dos inversos, como se fosse um espelho invertido. Quando, na verdade, o debate é para se avançar naquilo que já se construiu, né, como demanda social, se não superada, mas um enfrentamento de determinadas demandas sociais, porque a dívida social é muito grave, né? A exclusão social, material, a exclusão educacional, né, tecnológica, ainda é um elemento muito gritante na sociedade. E nós observamos que o Estado está muito perdido quanto a isso. Não é da agenda do projeto de país. Né? Você reinventa essa velha retórica do patriotismo, né, do cristianismo, né, fundamentalista, o racismo, essa ideia de ordem social, militarismo, né, a supremacia do Estado. É muito, muito próximo, voltando ao tema do fascismo. Existem, segundo Norberto Bobbio, dois radicais da palavra, né? O fascismo ele é ultranacionalista, ultramilitarista, ultraxenófobo, e ele é também anti, né? Ele é antiliberal, antidemocrático, anticomunista, ele é antirracional, anti-ciência. Então, toda essa sublimação desses conceitos que antes estavam internalizados, subjetivados nas consciências sociais, eles ganham o terreno das redes sociais, porque há um discurso de Estado que abre campo para isso. Se o próprio chefe de Estado ele se comporta nesse nível de verborragia, de agressividade verbal, né, e a falta de cuidado, de trato com o uso de alguns termos, o cidadão, a sociedade civil, ela se sente instigada a esse extravasamento dessas ideias, que nos assustam, porque pensávamos, né, a história está se debruçando agora sobre esse fenômeno do recrudescimento do fascismo, o neofascismo, né, e ele ganha muita força. Lembrando que o regime que está aí teve, se eu não estou enganado, quase 50 milhões de votos. Então, não foi só a elite que, né, foi responsável direta pela eleição desses grupos que estão no poder. São regimes são do apoio de grande parte da sociedade. Voltou a transmissão, deu uma quedazinha, voltou agora. Projetos, desses discursos, dessas retóricas. Professor, uma pergunta que o senhor fala sobre a legitimação e a ascensão desses grupos que chegaram onde estão.
se dizendo contra a, a esquerda, mas a pergunta é, o fascismo, ele é de direita ou ele é de esquerda? O senhor já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes nas aulas. Extrema-direita. O Ele é de próprio, extrema direita. o próprio edital, né, do Partido Fascista, o Estatuto do Partido Fascista, fundado em 21 na Itália, que chega ao poder após a Marcha sobre Roma em 22, e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que chega ao poder com os nazistas em 33, são regimes políticos patrocinados pela burguesia industrial europeia, que num mundo devassado pelo pós-guerra, um capitalismo em crise, uma descrença nos valores da democracia e do liberalismo, e, ao mesmo tempo, uma politização da classe operária urbana, uma proletarização, não é, dos movimentos sociais. Então, esses setores das elites, diante dessa emergência de um capitalismo em crise e de uma alternativa socialista para a Europa, esta elite industrial e a classe média urbana, e também setores da Igreja Católica, abraçam, né, o nazifascismo como alternativa nacional. Então, é uma ignorância confessa usar, ou se quer discordar de um conceito que é ponto passivo na historiografia. A origem do pensamento totalitário, do pensamento nazifascista, está ligada a uma ideologia dos grupos socialmente dominantes. É porque a ideologia, que Weber denomina como falsa consciência, é uma forma, né, de impor determinadas ideias que, uma vez disseminadas, conseguem encobrir as evidências da realidade. E qual é a realidade que não se quer? E qual é a realidade que se quer perpetuar? O status quo dos grupos socialmente mais abastados. Então, a emergência do nazifascismo, ela foi uma resposta a uma crise, né, não só econômica, como uma crise de valores, uma crise de instituições, e a própria adesão de grandes setores da sociedade a esse Estado supremacista, a esse Estado elitista, nacionalista, militarista, autoritário, corporativista e anticomunista. Então, a gênese do nazifascismo é o combate àquilo que eles chamam de ameaça comunista. Logo, na sua consistência, né, natural, na sua consistência fundacional, o nazifascismo é, obviamente, de direita, nunca de esquerda. Então, conceitos inconciliáveis, já que o programa partidário, tanto do Partido Fascista na Itália como do Partido Nacional Socialista na Alemanha, ou Partido Nazista, era extirpar e eliminar a ameaça do comunismo. Esta ameaça que foi invocada no golpe de 37 de Vargas, o golpe do Estado Novo, o golpe de 64, mas que hoje não se pode trabalhar nem na China, nem naquilo que mais se aproxima do que seria o corpus conceitual de um regime socialista ou comunista. A ignorância, então, confessa, é como chamar a Globo de comunista, né? Aí pergunta-se, né, é natural se conviver com as desigualdades sociais? Porque o socialismo combate isso. Um dia desses, olhando aqui uma matéria, um empresário havia sonegado 13 milhões à Receita Federal, estava sendo enquadrado, respondendo o processo, e na matéria seguinte, uma senhora que vivia às escuras, que não tinha energia elétrica e cozinhava na lenha, não tinha gás em casa. Uma senhora que morava no sopé de uma serra, né, no Piauí. Então, é natural alguém que detém o capital de 13 milhões e alguém que não tem as condições básicas de sobrevivência. Isso é aceitável? Isso é naturalizado? Então, se questionar isso é ser de esquerda, o conceito é muito bem-vindo. O que não se pode é correr rapidamente para esse atalho conceitual que é essa rotulação. Você pode lutar por justiça social, né, por correção dessas inequações sociais, ser antirracista, ser antifascista, sem necessariamente ser esquerdista, ser socialista ou petista. Eu, na verdade, não me ofendo de ser chamado de socialista ou comunista, até me sinto agraciado. O que seria ofensa é, de fato, ser chamado né, desses termos que a gente precisa até evitar para não descambar para uma polêmica desnecessária.
Exatamente. É por isso que eu estou falando assim, é comum, né, essa Ficou discussão claro? rasa Deu para disso. entender? Ficou claro? Sim, sim. Eu não estou conseguindo mais acompanhar aqui os comentários, mas eu sei que isso vai repercutir. Muita gente, e é muito esclarecedor. O senhor tem uma vida inteira dedicada à educação, né, aos ensinamentos, à ciência de história, uma ciência, né, que Hoje é muito é necessária. inacreditável, né, dessa Hoje é muito discussão política. necessária. Como? Hoje a história é muito necessária, assim como as demais ciências humanas, né? As humanidades, a filosofia, a sociologia, a geografia. Também no campo das linguagens, as artes são muito importantes. Né? Sim. No campo da humanização, porque nós estamos vivendo um mundo de brutalização, de desumanização, de desconstrução da importância do outro. Né? Um ódio latente, um ódio gratuito, e também institucionalizado, uma violência, né, brutal, né, inaceitável. Então não se pode descambar ainda mais para um campo de barbárie, né, de Estado hobbesiano. Né? Nós estamos quase no campo da discussão para um apelo do Estado hobbesiano, quando a sociedade precisa ser harmônica, regida por um corpo jurídico, e também precisa conviver em harmonia na e com a diversidade. A sociedade precisa ser madura o suficiente para conviver com a diversidade de gênero, de religião, de opinião, de ideologia, enfim. O que não pode haver é uma hegemonização dos conceitos e nem uma hierarquização. Todo debate é necessário, o que não se pode é essa violência verborrágica, que é muito comum nas redes sociais e em alguns âmbitos também do exercício do poder institucional no Brasil. Pessoas que têm poder, que demandam poder, elas se tornam perigosas quando elas ocupam esses espaços institucionais. E o que é muito. E que hoje em dia a gente vê muito patrocinado, né? Muita gente aqui nas redes sociais, comentando as redes sociais, Twitter e tal, esses robozinhos aí fazendo republicações nessa função. Inclusive, nas manifestações, nós estamos atualmente tendo manifestações em 2 grupos ali, principalmente, né? Um grupo que se intitula democrático, tem um grupo, tem a manifestação daqueles que se intitulam democráticos, e tem a outra manifestação lá daqueles que, sei lá, nem que eles se intitulam. Né? Mas eu vi, inclusive, nos grupos que se intitulam democráticos, algumas faixas para fechar o STF, para fechar o Congresso, no grupo que se intitula democrático. Né? São grupos que são contraditórios, né? Porque eles defendem um regime de exceção, de força, para a garantia das liberdades, o que é paradoxal. Né? O que são conceitos excludentes. Agora, a ditadura, a gente falou do fascismo, mas existe a ditadura de esquerda e existe a ditadura de direita. Né? Porque o fascismo ele é de extrema direita, mas a ditadura militar, né, ela existe de direita e de esquerda ou não? Ou também na não América Latina, na América Latina, a grande maioria dos regimes são regimes direitistas, elitistas, em função da orientação da política externa norte-americana. Parece. Que coisa boa. Em função da própria, né, condução, da própria natureza política dos grupos que ascenderam. Sua filha. Olha, que legal. Bom que ela já está aprendendo. Tá grande, sua filha. Um abraço, viu? Olha o choroso ali, ó. Olha, a gente esqueceu então, até... nas últimas décadas, essa tendência para um militarismo direitista, né? Sobretudo na América Latina, e hoje o governo americano, um pouco recentemente na crise da Venezuela, voltou a se referir como ditaduras de esquerda, mas na verdade não cabe.
não cabe em função da caracterização em si desses regimes. Eles não pendem para uma conceituação adequada de regimes esquerdistas. Podem ser até populistas, ditatoriais, mas não esquerdistas. Esquerda no sentido da construção daquele que o define como par contrário. Todos aqueles que seguem um processo de distanciamento ou equidistância da política externa norte-americana são lançados à vala comum, né, de regimes esquerdistas ditatoriais, como se isso não fosse legítimo, né? Isso não quer dizer que sejam esquerdistas em si, e muito menos socialistas. Então é preciso uma análise, né, do discurso, essa análise dessa linguagem, né, nas suas entranhas, para se entender o que é manipulação da opinião, o que é, de fato, o conhecimento dessas realidades políticas. A ciência política se debruça, a sociologia, a própria história, a geopolítica se debruçam nesse estudo, nessa análise. E é um Mas assunto deve muito se evitar a interessante, né? generalização de conceitos. A ciência política, né? A discussão política, porque nós vivemos um momento assim de um momento muito delicado. Eu percebi isso, sobretudo após ali o primeiro turno das eleições presidenciais, né? Ficou assim ficou muito acentuado esse dualismo. Ficou muito acentuado esse dualismo, né? Como se né, a leitura fosse dicotômica, né? Fosse excludente, foi uma coisa assim até temerária, né? Temerária, porque uma simples manifestação com familiares, com amigos, ficou algo muito tenso, né? Ficou algo muito tenso. Mas enfim, eu vejo assim, o assunto, a conversa sobre política é muito interessante. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando nessa live, o Instagram tem um limite ali de divulgação, está para encerrar. Eu tenho certeza que foi esclarecedor. Eu espero que o senhor continue no seu Facebook, nas suas redes sociais, fazendo sempre os seus comentários, porque sempre tem boas pessoas que ficam lhe seguindo ali, né, e gostam de ver esses comentários, gostam de ler, gostam de estar bem antenados. Professor, como a gente está para encerrar, o senhor quer fazer suas últimas manifestações aí? Eu quero agradecer, me colocar à disposição, porque todo debate é necessário, é produtivo, é educativo, é pedagógico. A sociedade não pode esgotá-lo. E nós temos que fazer uso dessas ferramentas tecnológicas, dessas mídias sociais, para dar espaço a esse debate de formação, a esse debate de estudo, de aprimoramento de conceitos, de nossos... É muito necessário. Nós não temos essa cultura no Brasil, né? A cultura da formação política. Talvez paguemos esse preço tão caro hoje, enquanto nós, historiadores, professores, cientistas sociais, cientistas políticos, lideranças comunitárias, negligenciamos na ocupação desse espaço, segmentos interessados por poder, por adentrar os espaços institucionais de poder, utilizam-se dessas ideologias, desse uso equivocado, tendencioso e ideologizado de maneira inversa dos conceitos para granjear poder, fazer uso, né, dessas discussões, desses conceitos para ocupar espaços de poder e, uma vez instalados no poder, implementarem a sua política persecutória de intolerância, de ódio, né? Essa inversão de valores. Então, é necessário, quero parabenizar a sua iniciativa, né? Estou recente com esse canal aqui no Instagram, mas já vi no Facebook várias lives onde você convidou várias pessoas, né, interessadas em uma diversidade de debates, de áreas temáticas que são muito interessantes, são muito formativos. E a nossa juventude, em especial, precisa disso. Né? Precisa desses espaços, desses veículos de politização no bom sentido. Não a politização no sentido eleitoral ou eleitoreiro do termo,
mas no sentido de formação de cidadania, porque uma das condições fundamentais para o exercício da cidadania é a formação política. E é uma responsabilidade nossa, enquanto professores, enquanto historiador, abraçarmos essas iniciativas como a sua. Então, quero te agradecer, deixar o meu abraço e também agradecer todos os nossos alunos, todos os nossos amigos, os nossos professores, docentes, pedagogos, alunos concurseiros, né? Todas as pessoas que nos prestigiaram, né, acompanhando a nossa conversa e nos colocando à disposição para um outro momento, que é sempre válido e muito necessário. Não estou te ouvindo. Não estou conseguindo te ouvir. Não estou te ouvindo. Bom, infelizmente, esses momentos finais não foi possível eu entender o áudio, não consegui interagir com você, mas quero... Você está me ouvindo? O teu está totalmente silencioso, caiu o teu áudio. Mas eu quero aproveitar esses momentos finais para te agradecer todos os nossos amigos que estão agora no Instagram acompanhando a nossa live e dizer que esse é um primeiro momento e nós estamos sempre dispostos, solícitos a abraçarmos essas iniciativas, porque além de nos agradar sobremaneira, é um momento de fruição, é um deleite conversar sobre história, sobre política, sobre atualidade, e também é um ofício nosso enquanto educador e historiador. Então, eu quero te agradecer e deixar a você e a todos um grande abraço.